Fala galera do canal Elite Oculta, eu sou o Rafael Portinari e hoje eu trago um relato aqui para vocês galera. Então quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreva, deixa o like e compartilhem esse vídeo nas redes sociais. O relato de hoje é muito longo, então o que eu fiz? Eu dividi esse relato em 5 partes e eu vou estar narrando ele aqui para sair uma parte na quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E semana que vem, na segunda-feira, começamos outros relatos. Lembrando aí que quem não me segue no Instagram, me siga lá, é fael.portinari. E agora vamos para o relato, que ele é muito longo. Então vamos para a primeira parte do relato. O título do relato é O Tempo Recompensou Aquele que Foi Humilhado por Todos. Olá, Elite Oculta, o meu nome é Fernanda, eu tenho 32 anos e o relato que eu trago é a história da vida do meu marido. Fatos que servem de alerta para mães que desprezam seus filhos por conta do que viveu com os pais deles. Nunca façam isso, pois as crianças não têm culpa do que aconteceu, e muito menos pediram para vir ao mundo. Quando Kaique nasceu, a dona Gertrudes, a sua mãe, já tinha outros 3 filhos, o Tomás, o Renan e o Patrício, cada um com um homem diferente. Tomás era o mais velho, e foi o fruto do relacionamento com o único homem que a dona Gertrudes realmente amou. Este se chamava Ronaldo, e era um peão aventureiro e mulherengo, que só se aproveitou da inexperiência dela. Assim como fazia com todas as jovens sonhadoras que caíram em sua conversa. Ambos viveram um relacionamento escondido, e quando a dona Gertrudes descobriu que estava grávida, Ronaldo alegou que ainda era muito jovem para se tornar pai, e que não era nenhum otário para cair na conversa dela, pois sabia que ela havia inventado aquela gravidez só para prendê-lo com um filho indesejado. Desesperada, a dona Gertrudes confessou amá-lo com desespero e loucura, e que não planejou nada. Ele, no entanto, foi firme em dizer que não queria saber de filho algum, e que ela havia estragado o relacionamento deles com aquele filho sem sentido. Os pais da dona Gertrudes, ao serem informados da gestação, ficaram perplexos. Furiosos, eles foram bater na casa do Ronaldo, exigindo que ele reparasse o mal feito à sua filha. Contudo, a mãe dele foi quem os recebeu e alegou que o seu filho era homem, e por isso se enfiava no buraco que desse mole para ele. E quem deveria cuidar e zelar pela honra da filha eram eles. Mencionou que ninguém tinha culpa da dona Gertrudes ser uma desfrutável, e que jamais permitia que o filho estragasse a sua vida com uma fulaninha qualquer, que não passava de uma mulher fácil e sem valor. As palavras da mãe do Ronaldo deixaram os pais da dona Gertrudes furiosos. E diante disso, a ira deles se voltaram contra ela. Eles alegaram que ela era uma decepção, e que os envergonhou, os fazendo passar por aquele vexame. Com isso, eles ficaram tão desgostosos que a botaram para fora de casa, chamando-a de perdida de rua, e mencionando que tinham mais 3 filhas para zelar a reputação, e que ela já estava mesmo jogada às traças, mas que lhe restava filhas moças para garantir que se tornassem mulheres de respeito, casadas e honradas, e que não acobertariam a sua ser-vergonhice em casa. Diante disso, a dona Gertrude se viu completamente desamparada e procurou ajuda no seminário da paróquia. O padre e os seminaristas se sensibilizaram com a sua situação
e a acolheram. O padre alegou que, por ela ser mulher, não era certo ficar muito tempo num seminário de homens em preparação para o celibato. E por isso, saiu em busca de fiéis que poderiam ajudá-la a ter o seu bebê num ambiente de paz e tranquilidade, e que pudessem direcioná-la na vida. Devido a isso, ela foi morar com um casal de sitiantes de meia idade. O homem se chamava Odair e a mulher Berenice. Eles tinham 25 anos de casado, 4 filhas e já eram avós. Contudo, as suas filhas viviam em outra propriedade com seus respectivos maridos, sendo que estavam encaminhadas e raramente os visitavam. E como o casal passou por muito sofrimento na vida, acolheram a dona Gertrudes com alegria, pois acreditavam estar devolvendo a Deus o pouco do muito que lhes concedeu. Na casa do casal, a dona Gertrudes foi aceita como uma filha. Eles garantiram tudo o que ela precisava e, com isso, ela teve o Tomás num ambiente muito tranquilo e de fartura. Entretanto, poucos meses depois do nascimento do Tomás, a Berenice ficou muito doente. Ela começou a ter sangramento além da menstruação. E foi quando descobriu que estava com vários miomas no útero. E diante disso, ela precisou fazer um sério tratamento médico que resultou numa esterectomia, a retirada do útero. E foi quando a dona Gertrudes aproveitou a doença da Berenice para se insinuar para o Odair. Ela imaginou que a mulher não sobreviveria e que, caso conquistasse o marido dela, garantiria uma vida fácil para o Tomás. Entristecido pelo sofrimento da esposa e necessitado de contato amoroso, já que a mulher estava impossibilitada de satisfazê-lo, Odair acabou caindo na armadilha da dona Gertrudes. Até mesmo porque ela se mostrava muito triste e solidária com a situação da Berenice, ao mesmo tempo em que demonstrava muita preocupação com ele e fazia questão de agradá-lo. Desse envolvimento proibido e descarado, a dona Gertrudes engravidou e teve o Renan. E como sempre desejou ser pai de um garoto, e o teve praticamente na velhice, o Odair ficou fascinado pelo filho, chegando a comprar uma pequena propriedade para a dona Gertrudes viver e cultivar a terra sem precisar da ajuda de ninguém. Além disso, ele perfilhou o Renan e todo mês depositava uma boa quantia em dinheiro na conta da dona Gertrudes para que não faltasse nada para o filho. A dona Gertrudes ficou meio frustrada, pois o seu desejo era que o Odair se divorciasse da Berenice e a fizesse sua esposa. Ele, porém, não concordou. Confessou que a Berenice era a mulher da sua juventude e vida, e que, além do amor que sentia por ela, tinha muita gratidão por ela tê-lo aceitado como companheiro de vida, quando ele não tinha nada. E mesmo, Berenice era uma boa mulher, e ele não tinha do que reclamar dela. Berenice, mesmo se sentindo usada, enganada, desrespeitada, humilhada e traída, ela perdoou a traição do marido, justificando que talvez tenha sido a culpada da traição que sofreu, já que estava impossibilitada de atender às necessidades masculinas do esposo. Ela estava grata a Deus pela cura recebida e por seu esposo não tê-la abandonado. Contudo, a dona Gertrudes passou a odiá-la, pois sentia-se inconformada por ela ter se livrado da doença,
e tendo sobrevivido à delicada cirurgia e se recuperado quase que milagrosamente, o que atrapalhou todos os planos que ela tinha. E foi quando a dona Gertrudes conheceu o Vinícius. Este era um peão, também casado, que andava dando trabalho à mulher por conta de bebedeiras, desentendimentos em bares e boatos de traição. Fora isso, era um homem muito trabalhador, esforçado e cuidava muito bem dos 5 filhos que tinha com a esposa. A característica que a dona Gertrudes mais amou no Vinícius era o fato dele ser muito mão aberta em relação a dinheiro. Sem mencionar que era um peão ainda muito bonito e viril. A dona Gertrudes decidiu tomá-lo da mulher. A estratégia foi fazer amizade com ele, pedindo-lhe conselho para o cultivo de milho. E depois se mostrou compreensiva, carinhosa e bem-humorada, chegando a estocar bebida para mantê-lo frequente em sua casa, e não deu outra. Ela conseguiu fisgá-lo e eles se tornaram amantes. Diante disso, ela engravidou e teve o Patrício. Muito esperta, ela fingia ser conformada com migalhas de amor e fazia os pratos que ele mais gostava e se mostrava muito carinhosa, forgosa e apaixonada, fazendo questão de dizer que não se importava em dividi-lo com a mulher dele e que por ela, a esposa dele jamais saberia que ela tinha um filho fora de casa. Iludido, o Vinícius acabou comparando a paz que tinha ao lado da dona Gertrudes com as constantes brigas que tinha com a mulher queixosa e ciumenta. E com isso, ele decidiu deixar a esposa para viver com a dona Gertrudes. A dona Gertrudes convenceu uma amiga a dizer para a mulher do Vinícius onde ele vivia socado, e também a falar sobre o filho que ele tinha fora do casamento. E aquilo foi a gota d'água para o rompimento do casal. E como Vinícius era casado com a Regina só no cartório, após o divórcio, a dona Gertrudes o convenceu a se casar com ela na igreja. E fez questão de entrar de branco, véu e grinalda para que todos vissem que ela havia se tornado uma mulher de respeito. E aquilo acabou com a ex-mulher do Vinícius, pois ela sempre sonhou em casar com ele na igreja. A Regina ficou tão revoltada que passou a se comportar como uma perdida. Começou a sair com as amigas, usava roupas muito justinhas no corpo, shortinhos muito curtos, maquiagem exagerada e também passou a beber. O Vinícius ficou revoltado com o jeito que ela ficou. Mas como todo homem safado, acabou se insinuando a Regina e a engravidando pela 6ª vez. E desta vez de uma menina. A dona Gertrudes não se abalou e fazia questão dele não deixar faltar nada para os 6 filhos que tivera com a Regina. Por outro lado, ele não fazia diferença alguma entre os filhos dela. Apesar de ser pai apenas do Patrício, ele não deixava faltar nada aos outros. Tanto que Tomás passou a chamá-lo de pai. E já o Renan o chamava de pai Vinícius. Uma vez que o Odaí era um pai muito presente, e nos finais de semana, quando dava, ele sempre viajava com os filhos. Bem, por ser louca pelo Tomás, a dona Gertrudes acabou se apaixonando realmente pelo Vinícius. Isso porque percebeu que ele acolheu seus filhos como pai. Tanto que o Tomás, o seu filho preferido, tinha uma verdadeira adoração pelo padrasto. Ela via que o Tomás transferiu toda a falta de um pai para a imagem do Vinícius. Tanto que bastava ele dar uma bronca nele para ele deixar de danação ou travessuras.
E mesmo recebendo a visita dos filhos biológicos, o Vinícius tratava a todos da mesma forma. E dizia que tinha 9 filhos e que amava a todos, e sendo capaz de até morrer por eles caso alguém lhes fizesse mal. Surpreendentemente, o Vinícius nem fazia ideia de quem era o seu pai, já que a mãe era prostituta quando engravidou dele. Com o tempo, o Patrício foi se desenvolvendo, e sempre contando com a proteção do pai. Vinícius julgou por bem ensinar os meninos a trabalhar, afirmando que aquilo era para que caso ele faltasse um dia, e eles não se perdessem na vida. O tempo passou e foi quando Vinícius adquiriu a mania de jogar dominó apostado. A dona Gertrudes não concordava com aquele recente vício dele, mas ele a convenceu a deixá-lo jogar, alegando que só jogava nos finais de semana. E por incrível que pareça, até nisso ele cumpria o prometido. Sendo que toda noite reunia o Tomás, o Renan e o Patrício, que na época já estava com 7 anos, para jogar com ele. Dizia que era para treiná-los a serem homens de verdade. Contudo, bastava chegar o final de semana para ele se apressar nas tarefas da roça, jogando a camisa no ombro e se metendo na jogatina no bar. Ele vinha em casa apenas para deixar o dinheiro que ganhou, ou algumas compras, almoçava e voltava para o bar, e só regressava por volta das 10 da noite. E também não criava confusão, apenas tomava banho e ia para a cama. Às vezes nem estava bêbado, mas vinha com dinheiro. A sua fama se espalhou tanto que vinha gente de outras regiões só para jogar com ele. E o próprio dono do bar viu a sua espelunca bombando de clientes, e até se arriscou a fazer reformas no estabelecimento. Além da bebida, ele começou a vender tira-gostos e pratos feitos. E com isso, começou a prosperar. E até dava um agrado em dinheiro para o Vinícius, pelo clima amigável e de respeito que ele estimulava no bar. Enquanto isso, no jogo, o Vinícius tinha muita sorte e dificilmente perdia. O pessoal até dizia que ele só poderia ter uma reza brava. O bar tinha uma fama tão boa que vinha gente de longe se divertir, e até turistas preferiam se divertir no bar do Louro. E foi quando chegou um final de semana em que a dona Gertrudes amanheceu com um aperto no coração, um resfriamento no peito e uma angústia. Ela comentou que sentia o cheiro de desgraça no ar e pediu para o Vinícius não botar os pés para fora de casa. Ele sorriu e disse para ela deixar de conversa e confiar em Deus, pois maior que Deus, ninguém. Então, ele foi adiantar os afazeres como sempre. Mais tarde, a dona Gertrudes coava um café quentinho quando olhou para o Vinícius, que brincava com o Patrício e o Tomás, já que o Renan estava na casa do pai biológico. Ela voltou a dizer que não o queria fora de casa, pois aquele dia estava muito esquisito. Ele começou a sorrir, foi até ela, deu-lhe um cheiro e prometeu que se viesse alguma coisa de estranho, ele voltaria correndo para casa. E depois do café, ele pegou a bicicleta, uma faca que sempre andava com ela na bainha, e foi até a dona Gertrudes e perguntou se ela estava mais calma. E ficou brincando com ela, a beijando e fazendo cócegas, enquanto ela brigava com ele em meio aos risos do Tomás e Patrício.
E antes de sair, foi até eles e os mandou pedirem a bênção do pai. Os abençoou e cumpriu o ritual de dizer que enquanto ele estava fora, os dois eram os homens da casa, e que não era para teimar com a mãe, mas obedecer e protegê-la caso aparecesse algum gavião de olho nela. E era comum ele falar aquilo, abraçar, beijar, fazer cafuné e sair fazendo gracinha com os meninos. E nisso, ele pegou a sua bicicleta e já estava se preparando para sair, quando a dona Gertrudes perguntou o que ele preferiria para o almoço. Ele respondeu que era melhor uma feijoada com bastante toicinho, como só ela sabia fazer. Então, ele se foi assobiando e aconteceu que ao chegar no bar, ele encontrou alguns amigos e foi logo se enturmando. E em pouco tempo, a bebida e a jogatina de sempre acontecia como de costume. Bem, galera, essa é a primeira parte das 5 partes deste relato. Então, não deixem de acompanhar amanhã a continuação deste relato que se chama O Tempo Recompensou Aquele que Foi Humilhado por Todos. E pelo que eu tô vendo aqui, né, não foi a dona Gertrudes, porque pelo que parece aqui, ela é uma mulher bem rodada. Mas enfim, então não percam a segunda parte do relato. Amanhã ao meio-dia aqui no Elite Oculta. Boa noite.